Que é interessante porque quando a gente vai olhar a cena sobre Jesus ser reconhecido como chocar, o que choca os judeus, principalmente sobre Jesus se manifestando como Deus, não são os sinais, não é o que ele fala, é o ato do perdoar os pecados. Também. Isso é que choca eles de uma forma, porque somente Deus Deus poderia perdoar os pecados, né? Então, assim, porque se nós formos olhar, profetas também operaram sinais, já citaram pessoas que já tinham morrido, Sim. etc., né? Através do fluir do poder de Deus neles. Mas essa característica do perdoar os pecados é a cereja do bolo de que Jesus é verdadeiramente Deus, né? É o fato de que ele tinha esta autoridade, porque assim o fez, perdoou pecados, e o texto bíblico revela isso para nós, né? Não, e a ideia do transcendente também, né? Eu acho que as duas se somam, porque não havia hipótese dentro da cabeça do judeu daquela época, principalmente, até hoje também, muito do judeu ortodoxo, ele não consegue pensar Deus sem ser de forma transcendente, um Deus lá no céu, né? Isso para ele é muito difícil de conseguir. Inconcebível, né? É inconcebível, essa é a palavra certa. Deixa eu fazer uma pergunta pro Adriel, que talvez o Adriel consegue trazer uma visão pra gente disso. Imagina, o que tu acha, Adriel, nessa questão de entender essa questão de Jesus, a divindade de Jesus, etc. O que tu acha que isso é importante no quesito quando tu vai evangelizar alguém que não é da fé cristã, ou quando você vai falar de Jesus para alguém que é de uma outra religião, por exemplo, religiões orientais que têm uma outra visão de mundo. Por que tu acha que é importante nós termos esse fundamento, entendermos bem isso? Onde é que você acha que isso daí pode ser uma chave para facilitar o evangelismo? Tu acha que isso é o que isso facilitaria, ou quais são os obstáculos para alguém que não vê Jesus como Deus? Como é que tu vê isso assim? Sim, eu acho que é para diferir o que o cristianismo tem de diferente dessas outras religiões. Existem religiões, por exemplo, que nem tu trouxe a questão do religiões orientais, que acredita que Deus está em todas as coisas, ou é todas as coisas, né? E o cristianismo, ele traz essa distinção, e também na pessoa de Jesus consegue trazer o Deus de forma, como foi Pessoal. colocado aqui, pessoal, mas também material. Então, eu não tenho só o transcendente, como os judeus acreditam. Eu tenho também ele próprio vindo para cá e se fazendo carne para habitar entre nós e nos mostrar como deveria ser, né, a nossa vida, né? Então, eu acredito que isso difere de qualquer outra religião, né? E é um ponto essencial para poder demonstrar o maravilhoso amor de Cristo, né? De Deus, né? Por nós, né? Se fazer carne e estar aqui presente, né? No caso. Eu acho que esse ponto é importante porque as religiões professam uma adoração e ritos de adoração a um deus ou a deuses que eles nunca viram. São imagens mitológicas, lendárias, históricas na sua tradição, na sua cultura, mas que nunca foi visto, nunca foi visitado por eles, por esses deuses aos seus adoradores, né? E, entretanto, o Deus que se revela nas Escrituras, ele vem e habita entre os homens, como o Adriel falou, quer dizer, ele se revela, ele vive, ele convive, ele interage, e não só isso, ele se entrega por esses homens, por essas pessoas que o adoram. Então aqui nós temos uma revelação na fé cristã, uma revelação clara da existência e da verdade desse Deus que nós professamos. Sim. A gente não está falando de um Deus que nós imaginamos ou de um Deus que alguém nos contou. A gente está falando de um Deus que prepara milhares de anos de história para dizer, eu vou ter com vocês. Quando chega o momento, ele vem. Na natureza divina. Mas, claro, vai interagir como? Exato. Então ele tem que assumir a forma humana, a forma física, material, natural, para dialogar, para a gente entender. Mas dentro disso que tu tá falando, se a gente for pegar, tem outras religiões que os deuses descem como homens aqui também. Mas tem duas grandes diferenças. Então, sim, eu ia trazer uma delas, porque assim, é totalmente humano o Deus que desce aqui. Ele tem as suas necessidades, os seus sentimentos, o que é feito cá é de forma totalmente humana.
Tá, não, mas é de forma pecaminosa. Porque Esse é o Desce Porque pra de Jesus- usufruir. porque assim, a de Jesus também é humana. Jesus teve fome, teve sede, Não, mas- chorou, se alegrou, tá? Ok? Cansou. A questão de Jesus é porque ele nega a própria natureza nesse sentido do ser humano. Ele não tem pecado, ele não peca. Ele, né? Pronto, a gente pode Ele entrar não no, é no guiado debate por de essa se ele vontade poder... pecaminosa, né? Sim. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa separar as coisas, né? Os deuses, eu diria assim, gregos romanos, Uhum. né? Eles tinham uma decadência moral latente. Isso já começa. Inclusive, Sócrates critica, né? Critica exatamente.